Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor Jesus, na última semana, continuou ainda sendo perseguido ali pelos fariseus, saduceus, os sacerdotes da época, e por isso, inclusive, vai aparecer uma sequência de textos que nós vamos ver hoje, que se relacionam com a forma como os principais responsáveis pela religião judaica lidaram com a vinda do Senhor Jesus, com a chegada dele. Nós estamos em Mateus capítulo 21 e nós vamos ver a partir do versículo 23. Nós vamos ver mais de um bloco de textos porque eles estão interligados. Todos eles têm a ver com o fato de que os fariseus, os saduceus, como disse, os sacerdotes, os autores da lei, eles rejeitaram a vinda não só do Senhor Jesus, mas até mesmo do profeta João Batista. Eles não reconheceram nenhum nem o outro como algo sendo proveniente do próprio Deus. E então, o Senhor Jesus, estando no templo, diz assim: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, cercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Bom, que coisas, né? Ele está se referindo ao que nós vimos anteriormente, que foi a purificação do templo. O Senhor Jesus, ele entrou no templo, viu os cambistas, viu os vendedores, aquilo que nós falamos anteriormente quando meditamos nesse texto, e então ele expulsou, começou a derrubar tudo, porque o zelo pela casa do Senhor consumiu ele. E tanto que o texto diz que Jesus se referiu, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então, o Senhor Jesus tomou essa atitude que foi bastante chamativa, obviamente. E nesse momento, então, chegam os fariseus, como o texto diz, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, e perguntam: quem te deu autoridade para você fazer isso aí? A partir de quem você está fazendo isso? E então, o Senhor Jesus responde. E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Então Jesus atrelou a sua resposta à pergunta deles a uma pergunta que ele ia fazer e que precisaria ser respondida também. Então, vocês me respondem, eu respondo. Então Jesus faz a seguinte pergunta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditastes nele? Veja que Jesus fez a pergunta: João Batista era um profeta de Deus? Foi Deus quem enviou a batizar? Ele estava realizando algo que vinha da parte do Senhor? Era só um homem que, na verdade, uma vez que fosse um homem, seria um falso profeta, inclusive, uma vez que ele não tivesse vindo com a autoridade da parte de Deus, era só um homem qualquer. Não, era até pior. Porque dizer que ele não havia sido enviado da parte do Senhor seria o mesmo que reconhecê-lo ou afirmar que João Batista era um falso profeta. Então eles começaram a pensar qual resposta eles dariam. Observe que a reflexão deles sobre que resposta deveriam dar não tem nada a ver com a verdade. Eles não estavam preocupados com o que dizer, sendo verdade ou não. Ou seja, eles não estavam preocupados em dizer assim: o certo é esse, a verdade é essa. Eles estavam preocupados com o que eles iam dizer, qual seria a resposta do Senhor Jesus. Ou seja, quais seriam as implicações da resposta que eles dariam. E tanto fazia para eles ser verdade ou não. E aí a primeira reflexão deles foi: bom, se nós dissermos que João Batista era um profeta de Deus, batizava da parte de Deus, que de fato o Senhor que enviou,
Aí Jesus vai perguntar, mas se vocês não creram, então por que vocês não creram? Se era da parte de Deus, então vocês estavam errados. Foi vocês que erraram, foi vocês que desobedeceram, né? Então eles pensaram na resposta deles e na possível réplica do Senhor Jesus. E aí pensaram numa outra resposta possível. Versículo 26, capítulo 21 de Mateus. E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Eles disseram, não, então, peraí, se a gente disser que João veio da parte de Deus, Jesus vai dizer, mas vocês não creram. Por que não creram? Mas vamos lá, se a gente disser que, na verdade, não, ele veio dos homens mesmo, aquilo foi coisa dele, não tem nada a ver com Deus, então tem um problema, porque todo mundo acreditava que João era um profeta. Então, se a gente disser isso, todo mundo vai cair em cima da gente. E diante do dilema, ou seja, se respondermos nós temos uma réplica que vai nos pegar. Se dissermos outra coisa, temos uma outra réplica que também vai criar problema para a gente. Então, o que a gente faz diante disso? Observe que na reflexão deles em relação ao que responder, mostra que eles não tinham qualquer compromisso com a verdade. Eles não estavam interessados em responder a verdade, eles não estavam interessados em dar uma resposta que agradasse ao Senhor. Eles estavam aqui apenas querendo sair daquela situação em que Jesus havia colocado eles, né? E então eles respondem no versículo 27. Então responderam a Jesus, não sabemos. Então, olha, não tem como responder algo que seja seguro para a gente. Então, não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Observe que a resposta deles justifica a resposta do Senhor Jesus. Por quê? Olha, se vocês não creram em João Batista, por que vão crer em mim? Depois de todos os milagres que eu fiz, vocês em nenhum momento mostraram que creram em mim. Porque o fato de eu afirmar que faço estas coisas com a autoridade de Deus, que eu fui enviado pelo Pai, isso não vai mudar nada. Veja que João Batista não realizou milagres. Inclusive, os evangelhos dizem, olha, João não fez sinal nenhum. Mas tudo que testemunhou a respeito de Jesus era verdadeiro. Então, veja, João Batista não fez sinais, mas o povo creu. Eles não creram. João Batista veio pregando a palavra do Senhor. O povo creu. Eles não creram. Jesus fez muitos sinais. Sinais que os evangelhos chegam a contar como sinais que não dá para mensurar. O evangelho de segundo João diz que se fosse registrar tudo o que Jesus fez, não caberia nos livros. Claro que a gente vai pensar na hipérbole, porque basicamente se pode escrever tantos livros quanto se queira. Mas ele quer mostrar que foram muitos, muitos, muitos mesmo. Então veja, João não fez nada, o povo acreditou, eles não. Jesus fez sinais de forma incontável. E eles não creram. Qual seria a diferença? O que mudaria se ele dissesse que a autoridade dele vinha do Pai? Não mudaria nada. Então, a própria reflexão deles justifica a resposta do Senhor Jesus. Se eu disser, vocês não vão acreditar nisso, tanto faz. Vocês não estão preocupados com isso? Vocês estão preocupados apenas em agradar o povo, não agradar o povo, chamar atenção, não chamar atenção? Então Jesus disse, não vou responder. Não tem para quê, não vai fazer diferença nenhuma para vocês. E diante disso, veja, da clara rejeição dos, e a gente pode dizer, né, fariseus, saduceus, e aí dentre eles tem os sacerdotes, tem os escribas, os doutores da lei. Então, principalmente o que diz respeito àquela liderança político-religiosa da época. Então, tendo em vista isso, essa rejeição do Senhor Jesus, ele rejeitar o Senhor Jesus, Jesus vem com 3 parábolas. 3. Nós vamos pegar o texto como um todo, porque o texto tem um único propósito: mostrar, falar sobre essa rejeição dos judeus em relação ao Senhor Jesus, e aí principalmente essa liderança, mas o fato de que um povo marginalizado creu, né? Essa comparação. Jesus vai comparar aqueles que deveriam crer porque eram doutores da lei, rejeitaram. Mas aqueles que eram menosprezados, desprezados, tratados como pecadores
quaisquer, terminaram por crer. Então essa é a comparação. As três parábolas tratam do mesmo assunto, tá? São contadas de forma... São histórias diferentes, né? Para falar da mesma questão. Isso mostra que o Senhor Jesus, inclusive, está enfatizando. Lembre-se que na literatura hebraica, a repetição, ela é uma forma de enfatizar, dar uma plena certeza, né? Certeza. Quando nós encontramos na Escritura mais de uma vez se repetindo a mesma coisa, é porque ele quer afirmar, dar certeza, confirmar, deixar claro aquilo dali. É isso mesmo, né? Sem sombra de dúvidas. Então essa repetição mostra que o Senhor Jesus está deixando para nós algo muito certo e que precisa ser considerado de fato. O quê? Que os judeus seriam castigados, inclusive, nós vamos ver logo depois, né, no capítulo 24, depois dessa sequência de acusações contra, principalmente a liderança judaica, mas não só, muitos dos judeus, mesmo sem serem líderes, não creram no Senhor Jesus, mas essa sequência de acusações contra eles vai praticamente terminar com um anúncio profético da queda de Jerusalém, que é Mateus 24. Portanto, essa sequência de textos ela é importante. Quando você chega no Mateus 24, você já foi preparado. Mas por que Jesus falou de uma grande tribulação, referente à tribulação judaica, né? Que nós entendemos que começou em 70 e terminou em 1948, quando é restaurado o Estado de Israel. Por que a queda de Jerusalém, então, né? A destruição da cidade, do rei, né? Jerusalém não é um símbolo da cidade do filho de Davi, né? O herdeiro, que é o próprio Cristo. Então, por que tudo isso? E aí, aquela sequência de acusações contra os judeus vai nos explicar, né? O porquê daquele anúncio profético da queda da cidade. E a primeira parábola está no capítulo 21 de Mateus, versículo 28. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram. Então veja que interessante, é que nas parábolas, quando Jesus pergunta, o texto diz que eles responderam. Ou seja, não foi nem Jesus que respondeu. Eles, aí isso torna eles mais culpados ainda, porque mostra que eles tinham plena consciência, né, de que aquilo ali era errado, né, o que era o certo e o que era o errado. Né. Disseram, um segundo, declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Veja que essa parábola, então, tem tudo a ver com o que eles estavam cogitando, né? E Jesus perguntou e cogitando na resposta. E aí, João veio da parte de Deus ou não? Eles pensaram, se a gente disser que sim, ele vai dizer, por que não creram? Se a gente disser que não, o povo vai apedrejar a gente, porque todos acreditaram. E aí Jesus conta a parábola exatamente sobre isso. Olha, de que adianta vocês terem a pompa de líderes religiosos se vocês nem mesmo sequer creram na vontade do Senhor, nem sequer creram naquele que foi enviado da parte de Deus? E ele testifica, João tinha características, tinha evidências para se crer. Ele diz que João veio no caminho da justiça. Versículo 32. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele. Vocês tinham alguma razão para não acreditar em João? João ensinou alguma mentira? João pregou algum pecado? O que foi que de fato João ensinou de errado para vocês não acreditarem nele? O que foi? Nada. Então eles não tinham uma razão para não acreditar. Eles são, obviamente, o primeiro filho, né? Que diz assim, eu vou trabalhar. Mas não foi. Ou seja, se apresentou como um bom filho, e aí é a questão da aparência, eles aparentavam ser bons filhos,
Mas a verdade é que não eram. Eles pareciam, e aí a gente vai ver essa questão da aparência melhor em Mateus 23, quando Jesus começa realmente a censurá-los, né? E ele vai falar dessa preocupação deles com a aparência, as roupas bonitas para chamar atenção, orações nas praças para chamar atenção, o gostar de estar sempre lá na frente, nos melhores lugares, e toda essa pompa para chamar atenção, quando na verdade eles nem sequer criam, de fato, naqueles que Deus havia enviado como profetas da parte do Senhor. E o segundo filho, quem era o segundo filho? Aqueles que eles mesmos marginalizaram. Os publicanos e as meretrizes, considerados como os piores pecadores dentre os judeus, veja que ele não está falando de gentios, tá? Ele está tratando de judeus mesmo. Aqui os publicanos são aqueles que eles consideravam como traidores do povo, porque estavam a serviço de Roma cobrando os impostos, eles são judeus. E as meretrizes também dentre o povo judeu. Então não estamos tratando de gentios, porque se fossem gentios, eles estariam rejeitando por outras razões. Não é povo de Deus, não é circuncidado e assim por diante. Então Jesus não entra nesse mérito em hipótese alguma. Jesus está tratando dentre os judeus mesmo. Ou seja, vocês rejeitaram eles, marginalizaram. E Jesus acolheu os publicanos, Jesus acolheu as meretrizes, porque inclusive eles creram. Como ele mesmo diz, que ao passo que publicanos e meretrizes creram, e inclusive aqui creram em João Batista, nem em Jesus, mas eles também creram em Jesus. Eles primeiro creram na palavra, na pregação do profeta João Batista, e depois, uma vez que João Batista tinha o propósito de conduzir a Jesus, eles também creram em Jesus. E eles assim, olha, eles que vocês desprezaram, eles que pecaram, eles que têm uma vida realmente pecadora, mas quando apareceu o profeta, eles se arrependeram. Eles creram. Eles se entregaram. Eles confessaram seus pecados. E vocês, vendo que eles que vocês reputavam como nada por serem pecadores, Jesus não disse que eles não eram pecadores. Eles de fato eram pecadores. Mas vocês vendo que eles como pecadores ouviram a pregação de João Batista e se arrependeram. Creram. Aceitaram o chamado gracioso e misericordioso do Senhor, confessaram seus pecados, foram batizados e então passaram a andar assim, né, como o profeta havia chamado. Inclusive, lembre-se que Jesus é acusado por comer com publicanos e pecadores. Jesus foi acusado porque uma mulher da vida, do mundo, como é chamado, provavelmente então a meretriz, chegou num momento em que ele estava numa refeição com o fariseu e começou a chorar nos pés do Senhor Jesus. Chorar, ela lavava os pés do Senhor Jesus com lágrimas e enxugava os pés do Senhor Jesus com o cabelo. E aquele homem que estava recebendo em sua casa Jesus começou a pensar, se esse homem fosse profeta, saberia que essa mulher é a mulher da vida. É uma mulher pecadora, não deveria nem tocar nele. Ele teria repugnado ela, porque ela era uma mulher da vida. Então veja que era assim que eles tratavam essas pessoas que estavam numa condição miserável, mas que precisavam de misericórdia, de graça, de compaixão. E o Senhor Jesus deixou. E então ele até pergunta na hora assim, olha, eu cheguei, você não me deu ósculo santo, você não lavou os meus pés, você não me tratou, portanto, como uma pessoa que tinha valor, você não me recebeu bem como deveria. Mas essa mulher não para de beijar meus pés, não para de lavar meus pés com suas lágrimas, de secar com seu cabelo. Olha, muitos pecados dela, então veja que ele nunca deixou de dizer a verdade. Ela era pecadora, sim. Em nenhum momento Jesus disse que pecado não era pecado. Mas tratou com graça e misericórdia, com compaixão. Ela, muito pecadora, veio com paixão, ou seja, veio realmente clamando, veio realmente crendo que eu poderia fazer algo por ela. Os muitos pecados dela serão perdoados. Mas você que se acha bom demais e justo demais, não tem por que perdoar os teus pecados. Você não tem, né? Provavelmente. Então, Jesus conviveu com essas pessoas, acolheu essas pessoas. E aí, por isso, ele inclusive cita elas, né? Eles creram. E vocês vendo que, olha, até publicanos se arrependeram.
Até meretrizes estão pedindo misericórdia, estão confessando seus pecados, estão crendo. Veja que obra fantástica o profeta João Batista está fazendo. Ele está fazendo o que os líderes de Israel não conseguiram, que foi atrair os pecadores para Deus, conduzindo-os ao verdadeiro arrependimento para com Deus e, consequentemente, a nova vida. Mas o João Batista conseguiu, atraiu todos ao Senhor e fez com que eles se lançassem aos pés do Senhor para buscar graça e misericórdia. E então Jesus diz assim: nem vendo isso, vocês se arrependeram da dureza de coração de vocês. Estão preocupados só com a aparência. Essa preocupação deles com a aparência é notória quando eles refletem, né? Eles vão dar resposta e ficam pensando, mas se a gente disser que cremos, melhor, que ele era da parte de Deus, mas ele vai dizer assim, vocês não creram. Se nós dissermos que ele era do homem, o povo vai nos apedrejar. Ou seja, então estavam só preocupados com a aparência, não estavam preocupados com o fato de que realmente havia uma resposta certa, algo que era para ser dito. Por quê? Porque tem a ver com ser ou não ser da parte de Deus. Então, o Senhor Jesus mostra o problema deles. Vocês disseram que temem a Deus, disseram que amam a Deus, mas no final das contas, vocês nem sequer mostraram que verdadeiramente estavam prontos a crer e obedecer a Deus. Então, o Senhor Jesus, primeira parábola contra a atitude deles, da dureza do coração deles. Aí vem a segunda parábola, também tem a ver com eles. Versículo 33. Atendei noutra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Então observe, a vinha quem é? É Israel, né? Evidentemente. É Deus, né? É o Senhor, é o dono aqui da vinha, né? O dono da casa. Ele planta uma vinha, a vinha é Israel, que inclusive essa é uma referência do Antigo Testamento, Israel como a vinha, aparece nos profetas. E ele diz que depois que ele cuidou, né, plantou tudo direitinho, arrumou, ou seja, deixou tudo pronto. Veja que ele deixou tudo prontinho. Para quê? Para que os lavradores cuidassem apenas daquilo que ele já tinha arrumado e entregassem no devido tempo os frutos, ou seja, eles trariam fruto daquela vinha. A vinha, portanto, deveria produzir frutos, então, ou seja, Israel deveria produzir frutos. Lembrem da figueira sem frutos que nós vimos anteriormente. Então, a vinha deveria produzir fruto e os lavradores eram responsáveis por administrar isso. Veja que quem dá o fruto é a vinha, né? Não é o lavrador. O lavrador só pega o fruto e então leva para o dono, né? Porque foi arrendado. Então, parte ficava com eles, então eles se beneficiam, como funciona, né? Quando se arrenda uma terra, e a outra parte deveria ser entregue ao dono. E esses lavradores eram exatamente eles, os líderes religiosos ou político-religiosos da época. Eles eram responsáveis por cuidar da vinha e pegar os frutos. Então, portanto, eles deveriam cuidar dela para que elas tivessem condições de dar frutos e pegar esses frutos e entregar para o dono da casa, que era o dono da vinha. E eles são os lavradores, exatamente aqueles que lá atrás perguntaram, né, os principais sacerdotes e os anciãos do povo. Então ele está falando dos líderes mesmo, não do povo. O povo é a vinha. Tá? Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Então ele mandou uns servos, né, para que os lavradores dessem o fruto e eles levassem para o dono, né? E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Quem são esses servos, né? Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Então observe que, quem eram os servos? Os profetas.
E o filho, obviamente, é Jesus, que inclusive quem vai entregar a Pôncio Pilatos, né, a Herodes para ser morto exatamente são os sacerdotes, são os principais sacerdotes anciãos. Veja que é tudo relacionado a eles, porque inclusive não só eles não creram, como eles serão os responsáveis por entregar o Senhor Jesus para Pôncio Pilatos, para os responsáveis, né, pela Judéia da parte de Roma, já que Judéia era uma província de Roma. Tanto que, em outra ocasião, o Senhor Jesus diz assim, quem me entregou a você, né, tem maior pecado. E aí ele está se referindo a quem? Exatamente aos principais sacerdotes, anciãos do povo, porque foram eles que entregaram o Senhor Jesus para Pôncio Pilatos. Por isso que ele diz, né, se dirige a ele dizendo, esses têm maior pecado. O Pôncio Pilatos fez aquilo que achava que deveria fazer, estava errado, julgando, inclusive, errado, porque ele não encontrou erro em Jesus, mesmo assim, entregou para ser condenado, então, portanto, ele foi um juiz injusto, mas pior eram os principais sacerdotes e anciãos, porque entregaram por maldade, por inveja, não creram, ouviram toda a pregação e desprezaram, e a tudo aquilo que aconteceu. Então, Jesus está se referindo a eles. Mas quando ele pergunta, ou quando ele faz, conta a parábola, aí ele pergunta, quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Então veja que em todas as duas parábolas há uma pergunta, né? Na primeira é, qual dos dois fez a vontade do Pai? Aí eles respondem, o segundo. Então acertaram na resposta. Na segunda parábola tem outra pergunta. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? E aí eles vão responder. Então, em todas as duas parábolas, quem responde são exatamente os principais sacerdotes dos anciãos do povo, com outros, provavelmente. E isso mostra que eles tinham consciência, né? E a maldade deles fica mais evidente ainda, né? E eles respondem, versículo 41, Mateus 21, 41. Responderam, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Então veja que eles tinham consciência de que aquilo era errado. Então, eles que mataram os profetas, eles que iriam entregar Jesus para ser morto, o herdeiro, o filho, então, tinham consciência de que isso era errado. Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras? Veja, eles são doutores da lei, né? Vocês nunca leram isso? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Vocês nunca leram isso? Vocês nunca leram que chegaria um tempo em que aquele que era a pedra principal seria rejeitado exatamente pelos construtores, ou seja, pelos que eram responsáveis, né, a liderança dos judeus. Vocês não perceberam, né, de que se tratava esse texto? Né? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Aí, nesse ponto, a gente pode dizer, veja, ele está o tempo inteiro tratando de Israel, aí mais especificamente Judá, obviamente, né, é o que tem, né? É o que sobrou foi Judá e Benjamim, e eles são a liderança, né? Como nós vimos várias vezes, os principais sacerdotes e os anciãos do povo. Então, é uma liderança político-religiosa, né? Que envolve as duas questões, estão sempre muito interligadas dentro do povo de Israel. E ele está se referindo a isso, né? A vinha é Israel, ou Judá, e eles são os lavradores maus. Só que quando ele diz assim, o reino será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos, não tem como a gente não olhar para os cristãos. Este é o povo. São gentios que se converteram ao cristianismo. Então, Israel perdeu, portanto, os lavradores perderam a vinha e o dono da casa entregou a outros. Quem são esses outros? A gente pode falar aqui dos apóstolos, né, que começaram a conduzir, liderar a igreja, e depois disso, obviamente, vai haver toda uma nova liderança, que são chamados de presbíteros na igreja do Novo Testamento, que são os pastores, são a liderança,
E podemos então dizer que esse povo novo que tem que dar fruto, não é que vai, mas tem que dar fruto, são os cristãos. Então, o cristianismo, ele substitui o judaísmo, né? Jesus aqui só falando por parábolas, é claro que nada aqui estaria explícito, até porque nem havia ainda, né, cristãos. Ele está tratando ainda de coisas que iriam acontecer. Então, se em algum momento ele está falando do povo gentil, é nesse versículo. Todos os outros versículos se referem ao próprio povo judeu, tratando da liderança, como ela estava lidando com o povo que deveria produzir frutos para o Senhor. Mas aconteceria um dia, chegaria um dia, e a gente pode dizer que, mais especificamente, ficou evidente esse versículo com a queda de Jerusalém, porque com a queda de Jerusalém, então, o povo judeu perdeu o templo, perdeu tudo, acabou-se tudo, e foi espalhado pelo mundo. Logo, nós aí temos uma evidência de que Deus pôs fim, né, e acabou com o período deles, e entregou para os gentios, que mais especificamente, gentios cristãos, né, gentios cristãos. Tinha judeus entre os cristãos? Sim, claro, tinha judeus sim. Então, mais especificamente os cristãos. Mas sabemos que os cristãos se tornaram, e são, em grande maioria, são gentios, não são judeus, né? Ainda que haja judeus, em todas as gerações, a gente pode dizer, tem sempre um judeu convertido. Então, ele entregaria para um outro povo, para que esse outro povo produzisse os frutos. E daí tem uma chamada de exortação ao termos a consciência de que ele está se referindo aos cristãos, principalmente gentios, que devem produzir o fruto dessa vinha que é o povo de Deus. E aí a gente passa a tratar a vinha não como Judá apenas, mas como o povo de Deus. Então o povo de Deus é a vinha. É claro que naquela época eram os judeus. Depois começa a se referir mais aos gentios, como nós já falamos. E esse povo de Deus tem que produzir frutos. E essa é a exortação para nós. Assim como Deus exigiu que Israel, e a gente tem todo o Antigo Testamento, que os judeus, nós temos também parte do Novo Testamento, produzissem frutos para o Senhor, porque foi Deus que plantou, foi Deus que regou, foi Deus que adubou, Deus preparou tudo. E entrega para os pastores, para os responsáveis, que inclusive serão mencionados em Ezequiel 33 e 34, que veremos mais tarde no sermão de hoje, no culto dominical, que eles são responsáveis por cuidar, pastorear aqueles que aqui são chamados de vinha, para que produzam frutos. E aí eles não fizeram isso. Agora os cristãos têm que procurar fazer. Então isso é uma exortação para a gente. Temos que nos esforçar para produzir os frutos. Por quê? Porque ele é o dono da vinha. Ele é digno de receber os frutos. Se você plantasse uma árvore, frutífera, claro, você não queria, não desejaria, não teria o propósito de ter os frutos dela. E se você plantasse uma árvore frutífera, seja qual for, pode ser uma vinha, pode ser qualquer outra árvore. Você plantando esta árvore e não tendo frutos, você quer, plantei uma bananeira, uma mangueira, plantei uma parreira, pode ser qual for a árvore. Você plantou porque você está esperando os frutos dela. E você vê no primeiro, segundo, terceiro ano, o tempo certo de cada árvore, no momento que você espera os frutos, não vem fruto. Não vem fruto. E vai de outro ano e não vem fruto, e outro ano e não vem fruto. Você ia fazer o quê? Você, com certeza, faria aquilo que qualquer outro lavrador faria. Arranca e planta outra. Essa está com algum problema. Alguma peste pegou a árvore, alguma coisa aconteceu que ela não produz frutos. Então arranca e coloca outra no seu lugar. Portanto, o Senhor aqui não só justifica, mostra, explica bem direitinho para a gente por que a queda de Jerusalém, porque todo o juízo de Deus sobre um povo que não produziu frutos para o Senhor, como exorta a gente a partir do próprio exemplo histórico, que é o exemplo da queda de Jerusalém, ou portanto também dos judeus, ele exorta a gente a produzam frutos. Qualquer pessoa que plantar uma árvore frutífera quer os frutos dela, senão eu arranco. Eu arranco e boto uma que produza frutos. Então, produzam frutos. Deem frutos para o Senhor. Glorifiquem a Deus. Exalte o Senhor com a vida. Seja uma bênção nas mãos do Senhor. Leve os pecadores
à conversão, leve as pessoas à nova vida. Tudo isso você faz pela palavra do Senhor, confiando no poder do Espírito que opera pela palavra do Senhor. Então, nosso propósito é estimular. E aí, como é que se estimula, né? A gente rega, a gente aduba, a gente poda. Então, e é assim que o lavrador cuida da planta para que ela produza seus frutos, né? Então, nosso propósito é esse. A gente não empurra, né, o fruto à força, né? Não tem como fazer isso. Mas a gente faz aquilo, cuida, né? Faz aquilo que é necessário para estimular a produção de frutos. Então você estimula as pessoas a produzir fruto, ensinando a palavra, exortando, confortando, portanto, dirigindo, né, no caminho do Senhor, porque por meio da palavra do Senhor, por meio de tudo isso, Deus vai operando no coração e as pessoas vão produzir frutos para Deus. Então faz isso, tá certo? Estimule as pessoas a produzirem frutos. Leve-as a produzir frutos, né? Os fariseus não fizeram isso, ou melhor, os principais sacerdotes, anciãos, colocavam jugo pesado sobre o povo, condenavam todo mundo, mas não levavam ninguém a ter fruto nenhum. João Batista chegou pregando e logo apareceram os frutos. E o Senhor Jesus chegou pregando e logo apareceram os frutos. Então, seria tirado deles e entregue para outros. São os cristãos, né, de grande maioria de gentios. E aí ele continua, versículo 44. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaço, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então, estava claro, não foi algo oculto. O Senhor Jesus contou parábola, mas a parábola tinha uma explicação fácil, não era difícil, porque tem todo um contexto evidente. Eles entenderam que ele estava se referindo a eles. Todavia, veja, mesmo entendendo a exortação do Senhor Jesus, eles agiram exatamente de acordo com quem eles eram, maus lavradores. E aí, versículo 46 diz, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então, veja, a mesma coisa com relação a João Batista. Eles não disseram que João Batista era dos homens porque tiveram medo do povo apedrejá-los. Do mesmo jeito, eles só não prenderam Jesus porque eles ficaram com medo do povo, porque o povo ouvia e acreditava no Senhor Jesus. Observe que, outra vez a comparação, o povo, que muitos ali eram publicanos, meretrizes, pessoas pecadoras e consideradas pessoas miseráveis por todos esses líderes ali, eles creram. E mesmo assim, outra vez, eles simplesmente desprezaram. E aí, por fim, vamos concluir com essa última parábola, porque, como disse, as três parábolas tratam da mesma questão e as três, portanto, vão ser vistas de uma vez só. E esse capítulo 22 diz, de novo entrou Jesus a falar por meio de parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Muito evidente, né? Deus, Jesus. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Então, quem são? São os profetas, aí a gente pode até mencionar os apóstolos, que ainda iriam começar a pregar mesmo. Então, são esses que Deus vai enviando. Mas estes não quiseram vir. Quem? Né? Os convidados. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Veja, ele botou um convite que era para ser irrecusável. Tem um banquete real, né? Os meus bois e cevados já foram abatidos. Olha, ele está estimulando que eles recebam o convite e queiram ir para as bodas. Tem todo um atrativo, né? E tudo está pronto, vinde para as bodas, né? Algo que não era para ser recusado. Podemos dizer que era um convite irresistível, né? Eles estavam, de fato, sendo estimulados a ir às bodas. Versículo 5 diz, eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. É a mesma questão. Ele está se dirigindo ao mesmo grupo de pessoas
que desprezou os profetas, e até alguns mataram os profetas, mas eles desprezaram o convite. E aí, se a gente se referir aos que ainda iriam começar o ministério, podemos falar dos apóstolos, podemos falar de todos os que evangelizaram, e a gente tem então o livro de Atos dos Apóstolos, que nos testemunha exatamente sobre isso aqui, que ele estava falando, que o Senhor Jesus estava falando. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Ele está se referindo de quê? Exatamente da queda de Jerusalém. Veja que Jesus, mais de uma vez, anunciou profeticamente a queda de Jerusalém. E ele diz a razão. Desprezaram o chamado do Senhor, mataram o Filho de Deus, desprezaram todas as pregações dos profetas. Então tem uma razão para a destruição de Jerusalém. Ou seja, ninguém deveria olhar para Jerusalém, não, foi só porque os romanos eles eram malvados e mataram e que incendiaram Jerusalém, a cidade de Deus. Então não foi isso. Foi o castigo de Deus, o juízo divino, por toda a dureza de coração deles, por todo o desprezo deles, para com o chamado gracioso de Deus, para com a presença do Filho de Deus que eles mataram, né, como nós já falamos. Isso tudo é que levou à queda de Jerusalém. Então é um juízo. Né? Versículo 8. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que se encontraram, maus e bons. É a referência a quem? Aos publicanos, às meretrizes e a todas as pessoas marginalizadas, em condições miseráveis, que nós vamos encontrar presente na igreja de Atos dos Apóstolos. Claro que só tinha eles. Havia judeus piedosos de todo o mundo que foram atraídos no dia de Pentecostes, estavam ali para celebrar ao Senhor a festa de Pentecostes. A pregação de Pedro chamou a conversão a Jesus, e diz o texto que a igreja teve ali um acréscimo de 3.000 pessoas. Então são todos estes que vieram de todos os lugares, inclusive os mais miseráveis dos homens que estavam ali desprezados, mas que creram. Então ele está se referindo a esse convite geral, os próprios judeus, inclusive, que eram desprezados pelos principais sacerdotes e os anciãos do povo. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, também não era a casa da mãe Joana. Ele convidou todo mundo, mas todo mundo deveria ir de acordo com o convite. É a boda do filho. Então, uma vez que são as bodas do filho, deveriam estar com vestes nupciais, ou seja, eles deveriam estar adequados. Portanto, isso nos conduz a chamado ao arrependimento, a, portanto, entrar ali nas bodas por meio do arrependimento, as novas vestes, lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, e assim tem todo, obviamente, um processo que é uma exigência do Senhor. A justificação por meio da fé em Cristo, o lavar por meio de sua fé em Cristo, que envolve o arrependimento, envolve uma fé genuína, envolve uma nova vida, tudo isso nessa relação de conversão com o Senhor. Então, portanto, não é a casa da mãe Joana. Ele disse assim: vem qualquer um de qualquer jeito. Não, não é. Vem para que por meio, da graça divina, a pessoa possa, obviamente, estar pronta, Pronta. Que aí você sabe que se trata da justificação, da santificação, de tudo aquilo que Deus graciosamente opera, administra as nossas vidas pelo Espírito Santo e pela Santa Palavra. Então, obviamente, não era qualquer um. Teriam que ir com as vestes nupciais. Mas qualquer um que quisesse receber as vestes nupciais entraria nas bodas do Cordeiro, nas bodas do Filho aqui, Então, por meio dessa
genuína fé, eles teriam esse acesso. Então, assim, o Senhor Jesus falou contra, eles que estavam perturbando o tempo inteiro. Nós vamos continuar, com certeza, depois, vendo mais palavras do Senhor Jesus contra aquela geração, principalmente os principais sacerdotes, os anciãos do povo. Mas, nesse momento, nós encerramos com essas 3 parábolas. Fica então a exortação para nós. Deus quer frutos. Ele convida todo mundo. Olha, não fique pensando, mas eu não sou digno. De fato, você não é digno. Você não merece. Não é por quem você é. Não é pela aparência, não é pelo dinheiro, não é por algum ato de bondade que você tenha manifesto, tendo em vista que você também é a imagem de Deus e também sei que você consegue fazer coisas boas. Mas não é por nada disso, porque você ainda mesmo assim é um pecador. É tão somente pela graça dele. Ele chama todo mundo, ele convida todo mundo, mas só entra nas bodas quem vestir as vestes nupciais que ele dispõe para nós por meio da justiça do Cordeiro, do lavar regenerador, por meio do sangue do Cordeiro, do operar do Espírito Santo. Então, coloque essas vestes. E aí qualquer um, não importa o seu passado, o que importa de fato é como você tratará este convite gracioso para você viver uma nova vida com o Senhor. E são estes que desfrutam da bênção do reino dos céus que Jesus Cristo trouxe para nós. Então, por que perder tempo? Receba o convite e siga com o Senhor, dando glórias àquele que nos salvou graciosamente. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós te louvamos, glorificamos e engrandecemos por tudo, Senhor. E pedimos que o Senhor nos fortaleça, capacite, para nós produzirmos os frutos para a tua glória. Nos livre também do mal, porque como Jesus, Senhor Deus, também somos em cada geração perseguidos, Senhor Deus, para que venhamos a desistir, mas que o teu povo possa ser fortalecido pelo Senhor, para continuar firmes no propósito de te glorificar com a própria vida. Receba a nossa oração, nossa gratidão e abençoe-nos assim, em nome do Senhor Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um maravilhoso domingo.